Louvado seja Deus, graças a Deus nesse momento aqui na Igreja Cristo Redentor. E vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Lembrando os amados que agora teremos culto todos os domingos, a partir das 9 horas. Né? E você é o nosso convidado a estar conosco. Mas vamos à palavra de Deus, que está no livro de Oséias, capítulo 4, e o versículo 6. A Bíblia diz que nós devemos ler a Bíblia e meditar na palavra, não só apenas ler. Oséias fala a respeito deste assunto para o povo. E nós vamos estar meditando também nessa Oséias, um dos profetas menores, né, do Antigo Testamento. É claro que usamos o Antigo e o Novo Testamento, mas não usamos a sua totalidade o Antigo Testamento. Usamos alguns pontos, alguns versículos que são importantes para nós. Nós vamos aí então, Oséias capítulo 4. Esse capítulo fala da acusação contra Israel. Então Oséias vem e profetiza contra Israel. E ele mostra qual o erro que Israel estava realmente fazendo e por que Israel estava errando. No que Israel realmente estava errando. Vamos aí a palavra do Senhor. Capítulo 4 diz o versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só vem maldição, mentiras e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, e também eu os rejeito como meu sacerdote, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus. Eu também ignoro os seus filhos. Quanto mais aumentam os sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo. Ele tem que trazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Amém, irmãos? Então, nós vemos o que acontecia naqueles tempos. Se a gente analisar, quando Deus chama o profeta Oséias, louvado seja o nome do Senhor, para levar essa mensagem para o povo de Israel, é uma mensagem que realmente, creio eu, né, que chocou o povo naquele momento. Mas era algo que estava acontecendo e Deus estava contemplando. Quer dizer, Deus está contemplando tudo. Deus não está com os seus olhos tapados, que não pode ver a iniquidade do povo. Ele fala que o cheiro do pecado chega nas suas narinas. E naquele tempo, já estava ocorrendo isso. O pecado do povo estava tremendo. E qual povo que estava cometendo esse pecado? Era o povo que Deus havia escolhido, para que fosse testemunha dele nesta terra. Amados, queridos irmãos, nós vemos realmente que
O povo não estava fazendo a vontade de Deus. Mas estava fazendo a vontade de quem? A vontade da carne. O povo de Deus. Eu não estou me referindo daqueles que não conheciam a Deus. Eu não estou me referindo daqueles que não tinham entendimento da palavra de Deus. Eu não estou me referindo àquelas pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Eu estou falando com o povo de Deus. Com o povo realmente que tem um compromisso com Deus. Com o povo que realmente tem a sua vida diante de Deus. Estou falando deste povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era um povo realmente que estava abandonando as coisas de Deus. E estavam piores que os ímpios. Estavam piores. Isso não pode acontecer, meus amados. Aconteceu no passado e parece que está acontecendo. Parece que a história se repete. Parece que a história ela vai se repetindo. Porque as pessoas não estão tendo realmente um compromisso. E quando tem um compromisso, tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que no versículo 6, Deus, usando o profeta, diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O que é uma das características que destrói a vida do povo de Deus? A falta de conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento, ela se torna ignorante. Então, nós temos que buscar o conhecimento. O Espírito Santo ensina a gente tudo o que a gente precisa. É verdade. O Espírito Santo ensina. Mas você tem que buscar o Espírito Santo para que ele ensine você. Você lê a Bíblia e você não busca no Espírito Santo o conhecimento para que aquela palavra se adapte a você naquele momento, louvado seja o nome do Senhor. Você se torna um ignorante, caminhando, achando que está caminhando com Deus, mas não está. Que nem Paulo fazia. Paulo achava que estava fazendo um trabalho para Deus, e não estava. Estava completamente o contrário. Quantos estão nesta condição ainda hoje? Quantas pessoas que acham que estão fazendo um trabalho para Deus e estão completamente ignorantes? Não estão entendendo as coisas, não estão vendo. Porque estão ou só na letra, pastor, eu fiz faculdade, fiz teologia, não me interessa, você fez, parabéns, faça mesmo. Mas isso não é suficiente. Você tem que colocar o teu joelho no chão, você tem que clamar ao Senhor. Você tem que buscar a presença de Deus para que realmente Ele possa vir abrir o seu entendimento da sua mente, para que você tenha a compreensão de tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, meu amado. Porque senão nada disso vai te levantar. Nada disso vai resolver a sua situação. Porque Deus é quem traz realmente o conhecimento e o entendimento para aquelas pessoas que realmente querem ter esse entendimento. As pessoas que querem realmente saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, o que ocorria naquela época, Márcio? Olha o que ocorria. Parece que eu estou falando de uma festa atual, que hoje, dentro da cultura brasileira, infelizmente, nossa cultura não é uma cultura não muito boa, posso dizer assim, que nós temos dentro da nossa cultura certos aspectos que são completamente fora da palavra de Deus. Temos dentro da nossa cultura, mas é um negócio cultural, não tem problema, mas isso não diferencia a nossa fé, nosso comportamento, nossa maneira de agir. Independente do que a cultura do país, da nação vai, a gente não precisa, a gente procura obedecer à cultura do país e desobedece à palavra de Deus. Mas se fosse feito isso aí com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que rejeitaram a comida do rei, né? Os manjares do rei. Mas eles não. Eles rejeitaram os manjares do rei e se posicionaram. Hoje é falta de posicionamento. Não é se adaptar à cultura, é se posicionar dentro daquela cultura, é se posicionar dentro daquele país, é se posicionar dentro das situações.
E muitas vezes nós não nos posicionamos. Ficamos olhando, aguardando e achando que é mil maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas está aqui, amados. Vamos lá então ao texto que diz assim, no 2. Só vem maldição, mentira, assassinato, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e derramamento de sangue constante. Por isso a terra planteia. Porque seus habitantes desfalecem, seus animais do campo e aves do céu e peixes estão morrendo. Quero dizer, irmão, que há uma consequência. Toda atitude há uma consequência. Então você tem a consequência da sua atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, amados, as pessoas acham que pecado, prostituição, o roubo, latrocínio, esse mundo, quando não tem uma consequência, vem a consequência sobre a terra. Apesar que Oséias estava falando com o povo de Israel, dentro do arraial de Israel, se estava acontecendo isso dentro, imagine fora. Dentro porque Deus estava lá, estava guardando, estava protegendo. Imagine fora do povo de Israel, então, os ímpios. Eles estavam matando e se matando. Levando a vida desfreadamente. Mas diz tudo isso, amado. Tudo isso tem uma consequência. A terra vai clamar por isso. A terra vai clamar por isso. Depois nós vemos tempestades, inundações de vários lugares, terremotos. Aí você vai falar, por que Deus não ajuda? Por que Deus não ajuda? Porque o homem está em pecado. Porque o homem não se volta para Deus. Porque o homem só se volta pelos seus princípios e propósitos carnais aqui nesta terra. Mas o homem se esquece de Deus. O homem só lembra de Deus quando está precisando. Isso é um grande erro, amados. Enquanto você só se lembrar de Deus, enquanto você está necessitando ou precisando, é um grande erro. Sabe, amados? Você está para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E muitas vezes não. E muitas vezes você prefere fazer a vontade da sua carne, os deleites da sua carne. Muitas vezes você faz isso, amado. E aí o que acontece? O que acontece, amado? Tudo aquilo que você planta, o homem vai colher. A terra vai devolver tudo isso aí. Aí começa a acontecer essas coisas terríveis que a gente vê. E as pessoas falam, mas que tragédia, que morreu. Nada. É a própria terra devolvendo o pecado da humanidade. E Deus alertou o povo de Israel a respeito disso. E hoje o povo está sendo alertado também a respeito disso. Coisas terríveis vão ocorrer ainda para estes dias. Vocês vão ver. Vocês acham que o terremoto foi na Síria? Foi algo horrível? Vocês vão ver coisas horríveis acontecer. Sabe por quê? Porque o povo não se volta para Deus. Porque o povo não se volta para o Criador. Porque o povo está pensando só em si mesmo, em agradar a sua própria carne. Muitos líderes vão cair. Sabe por quê? Porque não estão levando a palavra de Deus a sério. Como os sacerdotes da época foram rejeitados, muitos sacerdotes vão ser rejeitados. Porque acham que a palavra de Deus é brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Infelizmente, o povo está pecando por falta de conhecimento. E se o povo não quer adquirir conhecimento, o problema é do povo. Mas se os sacerdotes, os pregadores da palavra de Deus não transmitirem o conhecimento, a culpa é deles, a culpa é nossa. Nós temos que transmitir a essas pessoas aquilo que Deus tem colocado nos nossos lábios, para que essas pessoas saibam o porquê estão passando por isso, ou porquê estão passando por aquilo.
o porquê a terra está sofrendo. Por falta de conhecimento. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, temos que realmente nos colocar na presença do Senhor e buscar realmente de Deus o conhecimento para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Por isso, desta forma, amados, nós vamos trilhar um caminho de bênção nesta terra. Tu não fala, eu quero que a terra seja uma terra mais abençoada, né? Eu tenho que ser mais abençoado. Então, começa a ter o conhecimento de Deus, comece a buscar o conhecimento de Deus, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus falou certa vez que os filhos do mundo são mais sábios, mais prudentes do que os filhos da luz. É verdade. E são também mais persistentes. Quando eles pegam uma coisa, eles vão e lutam para conseguir. Parece que o povo de Deus, quando se converte, qualquer coisinha para eles é muito difícil, não consigo. Mas quando estava no mundo é tudo fácil. Que maravilha. Por que será, pastor, que quando está no mundo é tudo mais fácil? É claro que é tudo mais fácil, mano. Você está sem compromisso com Deus. Você vive a sua vida do jeito que você quiser. Da maneira que você quiser. Não tem regras. Não tem direção. É um homem sem direção. Um homem sem direção ele vai para qualquer lugar. Ele fala o que ele quer, age da maneira que ele quer. Mas nós não somos filhos de Deus. Nós não que temos um compromisso com Deus. Nós temos uma direção. E a direção é através da palavra de Deus, mediante a revelação do Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu te digo, meu amado, minha amada, fique firme com Deus. Busque a presença do Senhor a cada momento. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo número 30, você tiver a tua Bíblia para ler, 17, 30. A própria terra, quando Oséias foi transmitiu para Israel, estava castigando o povo. E o povo estava sofrendo cada consequência dos pecados. Mas agora veja o que em Atos dos Apóstolos, eu estou falando agora da nova aliança. Nova aliança, escrito por Lucas, ele diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todos os lugares se arrependam. No passado Deus não levou em conta a ignorância, mas a terra puniu. A terra puniu e Deus alertou que a terra ia punir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Deus, ele dá uma saída. Para que a terra não venha punir, é necessário que o homem se arrependa. É necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, das suas falhas, das suas iniquidades. E se aproxime de Deus Todo-Poderoso. Pois dessa forma, ele conseguirá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Então, meu querido, minha querida amada, vamos nos esforçar para estar diante de Deus a cada momento. E desta forma, o nome dele será glorificado sobre as nossas vidas. Amém? Então, deixo esta mensagem para você, meu querido, para você, meu querido, meditar nesta manhã e que Deus possa falar poderosamente no seu coração da maneira que eu não pude. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé.
Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu peço a ti, meu Deus, entra com a tua providência, Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Abençoa, meu Pai, tenha misericórdia de nós, dá-nos o entendimento, a compreensão daquilo que tu queres para nós, Pai. Para que não venhamos de forma alguma, meu Pai, a andar, meu Pai, em caminhos tortuosos, mas sim em caminhos retos diante da tua presença. Que desta forma, Senhor, o teu nome é glorificado, o teu nome é exaltado, Pai. Perdoa, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Nos dá entendimento, meu Pai. Ó meu Pai, meu Deus, que possamos rejeitar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor rejeita e possamos caminhar, meu Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, de toda influência negativa, meu Deus, e nos fortalece e nos dá graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que o amor do Pai, que resta do Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.